Imagina uma artista que, ainda adolescente, ela já esculpia figuras humanas em argila com uma precisão que deixava qualquer adulto sem palavra. Uma mulher que entrou no ateliê de um dos maiores escultores da sua época e que participou de esculturas que com certeza você já viu, mas não fazia ideia que ela tinha participado. Uma mulher cujo talento foi reconhecido pela crítica mais exigente de Paris, onde disseram uma vez, abre aspas, estamos diante de algo único, uma revolta da natureza, uma mulher genial, fecha aspas, mas que não conseguiu viver da sua arte e que antes da sua morte viveu 30 anos isolada no manicômio depois de ter sido arrancada à força do seu estúdio. Essa artista se chamava Camille Claudel. Ela já foi chamada de musa do Rodin, de amante, de aprendiz, mas todos esses termos, essas palavras foram escolhidas a dedo para ofuscar o talento dela. Camille Claudel era, acima de qualquer coisa, uma artista genial. E eu queria te contar essa história. A Camille Claudel nasceu dia 8 de dezembro de 1864. Ela era filha de Louis Claudel, funcionário público e um homem muito culto, e era também filha da Louise Servet, uma mulher de tradição burguesa que nunca escondeu o quanto desaprovava a filha. Desde criança, Camille tinha uma obsessão por barro e pedra. Enquanto outras meninas da época lá aprendiam ponto cruz, piano, coisas mais pomposas, ela pegava a argila do chão e tentava esculpir. E ela esculpia o rosto das pessoas ali, dos camponeses da região dela, desde criança. A sua família se mudou para uma comuna francesa, e lá ela já produzia alguns retratos com uma maturidade absurda. O pai, que sempre foi fã dela, percebeu isso, percebeu esse talento, e ele levou umas amostras do trabalho da filha para um artista daquela região chamado Alfred Boucher, que era um escultor respeitado da região e que ele sugeriu até para essa família que se mudasse para Paris, ou mais próximo de Paris, para que a Camille pudesse ter uma educação ali, que ela pudesse se desenvolver como artista. A mãe da Camille, obviamente, discordava disso, porque para ela, escultura não era coisa de mulher. Mas, com uma insistência enorme do seu pai, em 1882, a família inteira se mudou para Paris. Camille tinha 17 anos e uma determinação inabalável. Ela se matriculou na Académie Colarossi, uma das pouquíssimas escolas de arte da França que aceitavam mulheres. Na Colarossi, a Camille conheceu uma inglesa que passou a ser uma das suas melhores amigas, que se chamava Jessie Lipscomb. Juntas, elas alugaram um ateliê e o Alfred Boucher, que recomendou para a família que se mudasse para Paris, visitava elas todas as sextas-feiras para dar algumas orientações, para fazer basicamente uma mentoria. Essa obra que vocês estão vendo se chama La Vieille Hélène. Foi a primeira obra que a Camille apresentou publicamente em 1885. A peça já demonstra uma capacidade rara de capturar a expressão e o caráter no rosto. E esse retrato próximo, humano, sem idealização, seria uma das marcas registradas da Camille por toda a sua carreira. Ela esculpia pessoas de uma forma crua, sem muita idealização. Em 1883, Alfred Boucher, que era seu professor, precisou se mudar para a Itália. Antes de ir, ele tomou uma decisão. Ele indicou alguém para continuar a mentorar a Camille e a Jessie. A pessoa que foi escolhida não era nada mais, nada menos do que Auguste Rodin, que na época tinha 43 anos e era um dos escultores mais proeminentes ali da França. O Rodin não era casado, ele tinha uma companheira de vida chamada Rose e casou com ela um ano só antes de morrer. Ela foi a mãe do seu filho, que o Rodin nunca reconheceu em vida. Esse encontro da Camille com o Rodin, ele é cheio de especulação. Tem alguns documentos que mostram que o nome dos dois aparece junto pela primeira vez lá em março de 1883. Ela tinha 18 anos e ele tinha 43, né? O que aconteceu nos meses seguintes mudou a trajetória dos dois. O Rodin reconheceu o talento da Camille imediatamente, e ao que tudo indica, ele ficou completamente fascinado por ela. Em 1884, ele convidou ela formalmente para trabalhar no seu ateliê como assistente, junto de uma equipe que tinha à frente um projeto gigantesco, As Portas do Inferno. Foi uma encomenda
do Estado francês, inspirada na Divina Comédia de Dante. A Camille aceitou e foi lá que as coisas começaram a ficar meio complicadas. Esse trabalho colaborativo sempre foi muito comum em toda a história da arte. Um grande artista dá a cara, o nome, consegue o financiamento da obra, mas como eram muitas obras e várias delas eram gigantescas, eles precisavam de muita ajuda para poder realizar. Então isso é basicamente o que seria o outsourcing da época. Então no ateliê do Rodin, a Camille trabalhou principalmente fazendo os pés e as mãos de várias esculturas, mas principalmente das Portas do Inferno. Alguns historiadores afirmam que ela também participou na execução das mãos e dos pés dos Burgueses de Calais, de 1888, outro grande projeto do Rodin da mesma época. Ela fazia esse trabalho, aprendia com ele e, ao mesmo tempo, continuava produzindo as próprias obras. Essa relação dos dois deixou de ser só profissional e eles se tornaram amantes. Só que, como eu disse antes, o Rodin, ele, apesar de não ser casado, ele tinha a sua companheira de vida. E, basicamente, ele não conseguia deixar a Rose. E a Camille não se conformava com isso. Durante a segunda metade dos anos 1880, a Camille tentou viver num equilíbrio que era impossível. Ela estava produzindo obras que a crítica elogiava bastante, ela estava construindo a sua própria reputação nos salões de Paris, só que ao mesmo tempo ela ficava cada vez mais presa nessa relação com o Rodin, que não tinha uma definição muito certa. E além de tudo isso, comparavam muito o trabalho da Camille com o trabalho do Rodin, mas eu acredito que era uma influência mútua. Em 1886, ela tentou ativamente colocar uma distância entre ela e o Rodin, e por isso ela foi passar uma temporada lá na Inglaterra, na casa da sua melhor amiga, na casa dos Lipscomb. Essa distância deve ter feito o Rodin perceber o quanto que ele precisava dela. Quando a Camille voltou, o Rodin ficou tão feliz que ele assinou um contrato, entre aspas, que basicamente prometia que ela seria a sua única aluna e seria a sua protegida. Essa obra aqui se chama Sakuntala. Essa obra foi inspirada numa história onde um rei, depois de perder a memória da amada, se reencontra com ela e se ajoelha implorando perdão. A Camille capturou exatamente esse instante. O homem de joelhos, o rosto erguido em desejo, abraçando a mulher que cede com o peso do amor. O gesso foi apresentado no Salão de 1888 e recebeu uma menção honrosa, o maior reconhecimento oficial que a Camille teria no início da sua carreira. Nessa mesma época, Camille esculpiu o busto do próprio Rodin. No final dos anos 1880, Camille começou a trabalhar numa escultura que ia se tornar, talvez, a sua escultura mais conhecida. Eram dois corpos dançando, quase que se dissolvendo um no outro. Esse trabalho foi desenvolvido entre 1889 e 1890, mas a sua história com o Estado francês foi uma bagunça. Ela foi encomendada inicialmente pelo Estado francês, mas ela foi rejeitada pelo Ministério das Artes porque a escultura era, abre aspas, excessivamente sensual e escandalosa. Os dois corpos estavam nus e o contato entre eles era aparentemente explícito demais e muito sensual. A Camille teve que adaptar essa obra acrescentando alguns tecidos em movimento, cobrindo essas partes nuas, mas que ironicamente deixou a imagem com mais movimento e talvez um pouco mais sensual. Em 1892, a Camille engravidou do Rodin e abortou. Num contexto em que a relação com o Rodin, ela seguia sem basicamente nenhuma perspectiva de formalização. Rodin, ele ainda morava com a Rose e ele se recusava a se separar da Rose. Por causa dessa relação toda conturbada, em 1893, o relacionamento da Camille com o Rodin acabou. Ela tinha 29 anos. Eles continuaram se comunicando profissionalmente até 1898. Cloto é uma escultura feita de uma das 3 Moiras da mitologia grega, que era responsável por fiar o destino humano. Nessa escultura da Camille, ela aparece como uma velha de corpo destruído, envolta nos fios do seu próprio cabelo, que parecem cobras. É uma visão brutal do tempo, da decadência e do destino. Depois dessa separação,
a Camille mergulhou no trabalho com uma intensidade absurda. Ela se mudou para um ateliê num bairro operário de Paris. Ela chegou a declarar numa carta para o seu irmão Paul que ela estava determinada a criar algo que, abre aspas, não é mais nada parecido com o Rodin. E não era mesmo. A versão mais conhecida dessa obra foi feita em ônix verde, um material lindo, mas que era extremamente difícil de esculpir. 4 mulheres nuas sentadas num banco, onde 3 delas se inclinam para poder ouvir melhor aquela fofoca que a quarta mulher está contando. Essa é uma dessas cenas que eu falei, extremamente genuínas, cruas, que não era uma parada ornamental. Um crítico da época escreveu sobre essa obra o seguinte, abre aspas, a observação da natureza não basta para realizar obras-primas. É preciso uma paixão particular. E foi nesse mesmo período que ela também trabalhou no que, para mim, é a sua obra-prima. É uma escultura que levou quase 5 anos para ficar pronta. E onde colocou tudo o que ela sentia sobre a própria vida numa forma que qualquer pessoa consegue enxergar. Essa obra representa 3 figuras em movimento dramático. Uma velha que arrasta um homem de meia idade para longe, enquanto uma outra mulher, jovem, se ajoelha, estendendo as suas mãos em desespero, tentando deter. O modelo de gesso dessa escultura foi exibido no Salão de 1899, e um crítico escreveu, abre aspas, não podemos mais chamar Mademoiselle Claudel de uma aluna de Rodin. Ela é uma rival. Dizem que Rodin dificultou demais a produção e a negociação com o Estado francês dessa obra. E o Estado tinha encomendado essa obra, mas não financiou a sua fundição em bronze. Ou seja, se não fosse por um grande admirador dela chamado Louis Tissier, que era muito leal a Camille e que bancou a fundição dessa obra, ela nunca seria finalizada. Uma curiosidade, antes de conhecer essa história da Camille com o Rodin, eu vi pessoalmente essa obra no Museu do Rodin, lá em Paris, na França. Essa foi a obra que mais me chamou a atenção de todo o museu. Para mim, a figura jovem ajoelhada é a Camille, o homem, o Rodin. E a velha que arrasta pode ser considerada ali o tempo, mas também pode ser considerada a Rose, a companheira de Rodin, ou as duas ao mesmo tempo. Ela é uma meditação sobre o abandono, sobre o tempo, sobre o que é levado da gente e que a gente não consegue lutar contra. Pode ser uma representação sobre o que a Camille estava passando ou sobre a vida que ela passou, mas também pode ser considerado um presságio do que estava por vir. Esse é um retrato da Marguerite Boyer, uma menina de 6 anos, neta do dono de um castelo em que a Camille passou por alguns períodos trabalhando durante os verões de 1890 a 1892. A virada dos anos 1890 para 1900 foi muito cruel com Camille. O pai dela, que sempre a apoiou financeiramente e emocionalmente, estava envelhecendo e adoecendo. A mãe nunca tinha aprovado absolutamente nada do que ela fazia, e o seu irmão, Paul, se tornou um poeta e um diplomata de renome e que basicamente vivia no exterior nessas missões diplomáticas. A Camille ficou cada vez mais sozinha. Essa solidão e isolamento fez coisas terríveis na cabeça dela. Ela começou a acreditar, e em alguns momentos com razão mesmo, que o Rodin estava conspirando contra ela. E que sempre que uma encomenda que ela tentava fazer não saía, era porque ele tinha interferido. Ela passou a chamar ele de O Furão, só que essa paranoia começou a ficar cada vez maior, cada vez mais forte. Ela começou a destruir as suas próprias obras, e em alguns períodos ela destruiu basicamente tudo que ela tinha no ateliê. Ela fechou as suas janelas, ela raramente saía, ela vivia com vários gatos, o que não é um problema, né? Mas ela vivia com vários gatos numa sujeira, pelo que os vizinhos descreviam até como uma vivência miserável. Isso não significa que ela parou de esculpir, que ela parou de criar. Pelo contrário, algumas das obras mais originais da sua carreira vieram desse período mesmo. Essa obra se chama La Vague. É uma obra que representa 3 mulheres brincando na beira do mar, enquanto uma onda enorme se curva sobre elas, se tornando uma ameaça iminente.
Essa é uma obra de uma delicadeza técnica impressionante e de um simbolismo muito forte. Em 1905, um dos seus admiradores, que se tornou basicamente o seu agente ali, organizou uma exposição com algumas obras da Camille. Só que no dia da abertura, ela destruiu várias peças do seu ateliê. Grande parte do seu acervo foi destruído, só que cerca de 90 estátuas da Camille sobreviveram. O poeta Paul Claudel, que é o irmão dela, voltou de uma missão diplomática da China em 1909 e ele encontrou a sua irmã transformada. Ele descreveu a situação que ela estava vivendo como condições de extrema negligência, em que basicamente ela conversava incessantemente em um tom monótono e metálico. Essa foi a descrição dele. Ou seja, ela estava pobre, deprimida e ela tinha se isolado completamente da sociedade. E na França do início do século XX, isso já era mais do que o suficiente para uma mulher ser considerada, ser declarada como louca. E galera, a parte mais trágica dessa história, ela vai começar agora. Então, é uma parte que me emociona muito, então eu acho que vai ser um pouco difícil de eu fazer, mas eu vou tentar aqui, eu juro. Vamos lá. Por quê? Em 1913, o pai da Camille morreu. Ele era basicamente o melhor amigo dela, o maior apoiador, o maior admirador do trabalho dela. Só que ela não foi informada sobre a morte do pai. E 8 dias depois, a Camille foi levada, a pedido da sua mãe e do seu irmão, para um manicômio próximo de Paris. O laudo médico listava delírios persecutórios envolvendo Rodin, esses hábitos de reclusão, a falta de higiene, a vida em condições precárias. E basicamente ela ficou presa nesse manicômio, isolada, por 30 anos, até a sua morte em 1943. Ela nunca mais esculpiu. O pior de tudo é que os médicos sugeriram várias vezes para a família para Camille ser liberada, que ela não tinha nada. Várias vezes. Só que a mãe dela se recusou todas essas vezes. E a mãe dela deu algumas ordens expressas para o hospital. A Camille estava proibida de receber correspondência de qualquer pessoa que não fosse o seu irmão Paul. O Paul Claudel visitou a irmã durante os 30 anos que ela ficou presa nesse manicômio, só 7 vezes. A mãe dela nunca visitou. O Rodin morreu em 1917, 4 anos depois do internamento da Camille, e ao que tudo indica, ele tinha enviado algum dinheiro enquanto a Camille vivia. Aparentemente, ele tentou ajudar ela em algumas negociações de arte, mas a relação entre os dois era muito estremecida, era muito difícil. E como eu falei, quando não dava certo também, ela culpava o Rodin, então eu imagino que foi uma relação muito tóxica dos dois lados, de qualquer forma. A Camille Claudel morreu em 19 de outubro de 1943, aos 78 anos. O corpo da Camille foi enterrado no cemitério do próprio asilo, numa vala comum. E o seu corpo nunca foi encontrado. Durante várias décadas, o nome da Camille Claudel ele sobreviveu como uma nota de rodapé na biografia do Rodin. Ela serviu como modelo para várias esculturas famosas do Rodin, para vários estudos. E foi só nos anos 1980 que essa história começou a mudar. Em 1982, a atriz e escritora Annie Delvaux publicou Une Femme, que é basicamente uma mulher, o título, que é uma biografia romanceada da Camille, que teve uma repercussão gigantesca na França. Em 1984, só 2 anos depois da publicação desse livro, o Museu do Rodin organizou a primeira grande retrospectiva da obra dela, e algumas obras estão no acervo do Museu do Rodin. Em 1988, o filme Camille Claudel foi protagonizado pela Isabelle Adjani e levou a história para o cinema mundial e recebeu 2 indicações ao Oscar, de melhor atriz e melhor filme internacional.
Esse filme ele é bem legal, apesar de darem uma romantizada ali na relação da Camille com o Rodin, e também dá uma exagerada ali no final da vida dela. Acho que vale vocês procurarem para assistir, porque ele dá um resumo interessante sobre a vida da Camille. E em 2013, lançaram mais um filme chamado Camille Claudel, 1915, que conta de uma forma brutal os momentos da Camille no manicômio. E terem escolhido 1915, eu acho que é extremamente relevante, extremamente interessante, porque era um momento que a Camille estava no manicômio já, só que ela ainda tinha esperança de ser liberada, de ser tirada do manicômio pelo seu irmão Paul. É um filme devastador. Eu gostei muito desse filme, é um filme muito delicado, traz muitos gatilhos. De novo, é um filme muito difícil de assistir, então assista por sua conta em risco, eu diria. Em 2017, super recente, foi inaugurado o Museu Camille Claudel, que é dedicado exclusivamente à obra dela. Galera, a Camille foi vítima, obviamente, do machismo da sociedade francesa do século XIX, do começo do século XX. Ela foi vítima de uma família que priorizou a imagem pública em detrimento da filha, de uma relação que se consumiu sem nunca dar para ela o que ela realmente merecia. De um sistema jurídico que permitia o internamento de mulheres de uma forma compulsória, praticamente sem processo, e mesmo os médicos sugerindo uma liberação, essa prisão pôde ser mantida por causa da decisão da família. Só que reduzir a Camille para essa vitimização, para mim, seria você repetir o mesmo erro que a história cometeu com ela. Camille Claudel foi, antes de qualquer coisa, uma artista incrível. Uma artista, uma escultora que fazia questionamentos sobre o tempo, sobre o amor, sobre o abandono, sobre o que é ser humano. Ela esculpiu com as suas próprias mãos o que hoje está sendo exposto nos maiores museus do mundo. Ela aprendeu muito com Rodin, com certeza, mas ela também ensinou muito para ele. E ela foi muito além e fez coisas que ele nunca conseguiu fazer em vida. Essa foi uma história que me marcou muito. Foi uma história muito difícil de trazer aqui para vocês. Eu tentei muito escrever, reescrever esse roteiro de várias formas. A gente já perdeu esse roteiro, tentou reescrever. Eu acho que esse é o momento para trazer de novo à tona a história da Camille Claudel e reforçar a sua importância na história da arte. Esse vídeo, antes de tudo, é uma forma de tentar mostrar que a arte ela dá continuidade para a vida do artista de alguma forma. E as obras da Camille que sobreviveram durante o tempo, ela faz com que a sua história seja propagada até os dias de hoje e que a sua memória seja preservada. Então conheçam Camille Claudel, conheçam as suas obras, entendam a sua importância e a sua relevância e a sua influência também na história da arte, e de que apesar dela ter sido durante muitos anos uma nota de rodapé na história de um outro artista, ficando à sombra ali do Rodin, hoje ela pode, sei lá, brilhar na sua própria luz de uma forma independente como ela viveu durante toda a sua vida.